Fala galera, meu nome é Matheus Conder e hoje a gente veio falar um pouquinho de estatística. Média, moda e mediana. Tranquilão, fácil, assunto bomba no Enem, direto tá lá. Vamos falar primeiro de média. A gente vai falar de duas médias aqui nessa aula, a média aritmética e a média ponderada. A aritmética é molezinha, molezinha, tu já sabe, já tá no sangue. Como é que faz? É simples. Basta pegar todos os termos, x1, x2, x3, x4, até o x-enésimo, e dividir por n, pelo total de termos, né? Qual seria a média entre os 5 primeiros números primos? Quem são os 5 primeiros números primos? O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, eu vou pegar 2 mais 3 mais 5 mais 7 mais 11 e vou dividir pelo total de caras, que são 5. Né? Então, você vai achar 28 sobre 5. Agora basta dividir. Mas aqui eu vou te dar uma dica muito maneira, presta atenção. Toda vez que eu for dividir por 5, em vez de dividir por 5, multiplica por 2 a fração em cima e embaixo. Né? Em vez de pegar o 28 sobre 5 e dividir, perder o seu tempo, multiplica por 2. 28 por 2 é mole, dá 56 sobre 10. E dividir por 10 é só voltar uma casa decimal, 5,6. Pega essa dica aí e tenta fazer. Toda vez que aparecer uma divisão por 5, multiplica por 2 em cima e embaixo, tá? Então, média aritmética, moleza. Qual é a próxima média? Média ponderada, né? A média ponderada você sabe fazer, você conhece, mas na hora lá você fica nervoso, é simples. É quando determinados números têm pesos, né? Como é a média do Enem. Então, como é que funciona? Você vai pegar o primeiro valor, x1, e vai multiplicar por P1, que é o peso dele. Aí você vai somar com x2 multiplicado pelo P2, que é o peso dele. x3 com P3, x4 com P4, até o xn com o peso dele, Pn. O importante é que agora, no denominador, você vai colocar a soma dos pesos. P1 mais P2 mais P3 até o Pn. Tá? Eu botei um exemplo aqui de uma pessoa que fez Enem para estatística. Olha aqui. Joana queria entrar para a ENSE. O que é a ENSE? A ENSE é a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Né? Só tem estatística lá, só para quem gosta muito. E sabia que a nota de corte desse vestibular era de 660. Sabendo que suas notas e os pesos estão na tabela abaixo, veja se ela conseguiu passar ou não. Vamos lá. Eu coloquei aqui os pesos do Enem para a ENSE, para a estatística na ENSE. Aqui, ó. Redação, peso 3, matemática, peso 5, ciências naturais, peso 3, ciências humanas, peso 1 e linguagens, peso 2. E embaixo eu coloquei as notas dela. Né? Em redação ela tirou 700, em matemática 720, ciências naturais 660, humanas 490 e linguagens 580. Como é que eu faço essa média? Mole. Você vai pegar agora os 700, que é a nota dela em redação, e multiplicar pelo peso da redação, que é 3. Aí você vai somar 720 multiplicado por 5, que é o peso da matemática. Vai pegar o 660 multiplicado por 3, que é o peso de ciências naturais. 490 multiplicado por 1, com humanas. E por fim vai somar com 580 multiplicado por 2, que é o peso de linguagens. E o denominador é a soma dos pesos, 3 mais 5 mais 3 mais 1 mais 2. Agora fica fácil, né? Agora é só fazer essa conta enorme, paciência, não tem jeito, dá 9.330 sobre 14. Resultado, 666,42. Com essa nota ela está aprovada. Média ponderada, ela até dá mais trabalho de fazer, mas não é tão difícil. É o número vezes o peso, mais o número vezes o peso, mais o número vezes o peso, sobre a soma dos pesos. Simples. Vamos falar agora de mediana. O que é mediana? Mediana é o valor de tendência central, né? São os caras de tendência central mais fortes que tem, porque é exatamente o número do meio da sequência, do grupo, do conjunto. Só que você tem que lembrar que não é no meio aleatoriamente. É no meio com os valores em ordem crescente. Cuidado com isso, tá? Vamos supor aqui, o professor Guedes resolveu montar uma tabela de frequência com as 25 notas de química da sua turma de primeiro ano. Ficou com a tabela baixa, olha lá, tem a tabela. 0, frequência 3, tive 3 zeros na turma. 2, eu tive 7 notas 2 na turma. 4, eu tive 5 notas 4. 6, 2 notas 6, 8, 3 notas 8, 10, 5 notas 10. Né? O que você tem que fazer para achar a mediana? É simples, colocar em sequência. Olha aqui, 0, 0, 0, porque foram 3 zeros.
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, foram 7 2, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 5 números 4, não é isso? 6 e 6, 8, 8, 8, seguidos de 5 números 10. Agora você vai olhar aqui 25 números. O que você tem que fazer? Procurar o cara do meio. 25 números, eu tenho um cara central. Eu tenho 12 caras para um lado, 12 caras para o outro. E o cara que fica bem no meio, quem é? O 4. Muito simples. Mas eu não queria que você perdesse esse tempo, neném. Porque neném, às vezes, vem uma tabela com 70 números. Um gráfico louco, né? Então vamos voltar na tabela azul? Olha aqui. Eu tenho 0 3 vezes. Então eu tenho 3 caras aqui, não é isso? Aí eu tenho 2 7 vezes. Parou. Eu tenho 3 caras, mais 7 caras, eu já tenho 10 caras. O termo do meio é o 13º número. Eu já tenho 10 números. O 13º está abaixo. Está no 4, porque eu tenho 5 números 4. Então eu tenho 3 com 7, 10, com mais 5, 15. O 13º número está aqui nessa caixinha do 15, é o 4, é a mediana. Você tem que aprender a procurar isso. A gente vai fazer em outra questão, com uma tabela, com um gráfico, você vai entender um pouco melhor isso. É muito fácil, basta enumerar os caras na tabela. Vamos falar agora de moda. Moda é o conceito mais simples de tudo, só você olhar que você enxerga. Se você está na moda, você está usando uma roupa da moda, você vai na rua, você vai ver todo mundo usando a mesma roupa. Moda é o número de maior frequência do meu conjunto, né? Mateus jogou o dado 5 vezes. A tabela de frequência dos resultados está abaixo. Qual é a moda? Tá lá, ó. Eu joguei o dado. O número 1 apareceu nenhuma vez. O número 2 apareceu uma vez. O número 3 apareceu nenhuma vez. O número 4 apareceu 3 vezes. E o número 5 apareceu nenhuma vez. E o número 6 apareceu uma vez. Qual é a moda desse cara aí? A moda é muito simples. Quem apareceu mais vezes? O número 4. Acabou. Né? O legal da moda é que a moda ela pode ter mais de um resultado. Você pode ter um conjunto bimodal. Bimodal, Matheus? É, bimodal. É muito simples. Basta que 2 números apareçam com a mesma quantidade de vezes. Né? E aí você tem 2 caras que aparecem mais vezes. É o bimodal. É bem simples, né? Questão do Enem. O gráfico apresenta o comportamento do emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 até outubro de 2010. Aí tem um gráfico aí, não se preocupa, vamos na pergunta. Com base no gráfico, o valor de parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é, para tudo. Eu quero a mediana, eu quero o valor central desse cara. Então eu teria que colocar ele em sequência, né? Mas a gente não vai fazer isso não, porque a gente não vai perder esse tempo. Olha para o gráfico, vamos lá. Vamos numerar do menor para o maior esse gráfico. No gráfico mesmo, na sua prova. Não vamos perder tempo escrevendo isso. Quem é o menor de todos? É o 181.796. Número 1, coloca um do lado aí. Quem é o segundo maior? 180 e alguma coisa, tá ali. Marca ele como 2. Número 3, quem é o terceiro cara? 204. Quem é o quarto cara? 209. O quinto? 212. O sexto? 246. O sétimo? 266. O oitavo? 299. E o nono? 298. Não é isso? Aliás, ao contrário, 298 vem em oitavo, o nono vem em 299 e o décimo vem em 305. Eu tenho 10 termos. Quando eu tenho 10 termos, eu vou procurar o central, eu não tenho. Quando o meu conjunto tem par termos, eu tenho 5 números para um lado, 5 números para o outro, eu não tenho ninguém no meio. Quem vai ser minha mediana? A minha mediana é a média aritmética dos 2 termos mais perto do meio. Bom, 10 termos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, não é isso? O cara do meio é o quinto e o sexto. É a média entre o quinto e o sexto. Procura lá na tabela. Vamos na tabela. Quem é o quinto? Vamos lá, 212.952. E quem é o sexto? 246.875. Média aritmética, soma os dois e divide por 2. 229.913,5. Beleza, galera? Mais uma questão do Enem. Uma equipe de especialistas de um centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura no ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados. A partir do primeiro dia de um mês, esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendência climática ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Não se preocupe em ficar olhando, analisando o quadro, né?
Vamos lá. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente, parou, ele quer a média, a mediana e a moda, né? Então, o que é o mais fácil de ver? A moda. A moda é o que aparece mais vezes. Depois a mediana, o cara central. Se for necessário, a gente faz a média. Média, quando ele diz só média, média aritmética. Bom, essa tabela está muito ruim para a gente ficar visualizando os dados, né? Está muito ruim. Vamos fazer uma tabela de frequência. Quem é a menor temperatura de todas? Coloca na tabela lá, 13,5. Quantas vezes isso aparece? Conta lá, 4. Depois quem vem? 14. Quantas vezes? Uma única vez. 15,5. Quantas vezes? Uma única vez. 16. Quantas vezes? Uma única vez. 18. Quantas vezes? 3 vezes. 19,5. Quantas vezes? Uma. 20. Quantas vezes? 3. E 21,5. Quantas vezes? 1. Então vamos para a moda. Moda é o mais tranquilo. Só procura aí. Quem é a moda? 13,5. Vai no gabarito, vê se tu mata. Quem tem 13,5 aí na moda, no último carinha? A letra A e a letra B. Ainda estou entre duas. Vamos para a mediana? Mediana é tranquilaço. É o cara do meio. Quantos termos eu tenho aqui? 15. Se eu tenho 15 termos, eu tenho 7 para baixo, 7 para cima e o cara central é o 8º termo. Então é só contar na tabela de frequência, olha lá. No 13,5 eu tenho 4 caras. O 14 é o 5º cara. O 15,5 é o 6º cara. O 18 são 3, né? É o 6º, 7º, 8º e o 9º. Então o 8º termo é o 18. Vamos lá, nas opções, pá, só sobrou a letra B. A letra B que tem mediana 18, moda 13,5. Se você quiser calcular a média disso, é muito simples. Você soma todos os valores que tem naquela primeira tabela da questão e divide por 15. Você vai achar aí 16,96, bem próximo do 17. Letra B, o gabarito, tá? Então, assim, esse tipo de questão cai todo ano no Enem. É uma das maiores incidências do Enem desde que ele começou e você tem que saber. Te indico que revise essa aula várias vezes e procure mais questões para resolver, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.